Olá pessoal, professor Carlos aqui do Sil Concursos Militares, continuando com a nossa revisão para a prova da SpaceX. Hoje, função exponencial e logarítmica. Antes de começar, já curte, se inscreve aqui e vamos começar. Funções exponencial e logarítmica. Do que eu preciso lembrar? Bom, geralmente nas provas costumam cair de uma a duas questões. Às vezes duas exponencial, às vezes exponencial e logarítmica, às vezes cai só uma. E o que eu preciso lembrar de exponenciais e logarítmicos? Primeiro, condição de existência, ou seja, quais são as condições que essa função precisa atender para ela ser chamada de uma função exponencial. Então aqui eu tenho uma f de x igual a elevado na x. Isso vai ser uma função exponencial para todo x e a pertencente aos reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor, e existe uma restrição no valor do a, que nós chamamos de base. A base precisa ser maior do que zero e ela precisa ser diferente de 1. Porque se ela for 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1, e isso não vai ser uma função exponencial, e sim uma função constante. Também para os logaritmos existem condições de existência. Por exemplo, eu tenho uma f de x igual a log de x na base a. De novo, esse a é a base, e o x, o termo que está dentro do logaritmo, é chamado de logaritmando. De novo, existem condições que restringem os valores possíveis de x e de a. Esse logaritmo, ou melhor, essa função vai ser uma função logarítmica se o x for maior do que zero e, de novo, o a precisa ser maior do que zero, assim como na função exponencial, e o a precisa ser diferente de 1. Então, a mesma restrição para a base, a diferença é que não existe logaritmo de número negativo. Rapidamente, só para vocês lembrarem do gráfico dessas funções. Uma função exponencial, do tipo f de x, tem uma cara mais ou menos assim. Espera aí, ficou um pouquinho feio. Tem uma cara mais ou menos assim. Ela tende ao zero no menos infinito e tende ao infinito no infinito, e cruza aqui o eixo y no ponto 1. E cresce sempre que a base for maior do que 1. Se a base for menor do que 1, ela vai ser espelhada e ela vai ser uma função decrescente. Já a função logarítmica, ela nada mais é do que a função inversa da minha exponencial. Então, ela vai ter um gráfico mais ou menos assim. Lembrando que não existe logaritmo de número negativo, então não tem nada aqui para x menor do que zero. Ela tende a menos infinito quando x tende a zero. E, como eu comentei, ela é a função inversa da minha função exponencial. Ou seja, existe uma simetria aqui. Essa reta aqui é a reta de equação y igual a x. E a função exponencial e a função logarítmica, tendo a mesma base, são simétricas com relação a essa reta. Ok? Então, o que mais eu preciso lembrar? Isso aqui cai muito. Propriedades, tanto dos expoentes, quanto da exponenciação, quanto de logaritmos. E aqui, infelizmente, eu vou ter que encher vocês com fórmulas, porque, de novo, isso aqui é uma aula de revisão. Então, eu vou só relembrar com vocês aqui algumas propriedades. Qualquer número elevado na 1 é ele mesmo. Qualquer número elevado na 0 vai ser sempre 1. Se eu tenho um produto de mesma base e expoentes, eu posso somar esses expoentes. Se eu tenho um número elevado na m, tudo isso elevado em um outro número n, eu posso multiplicar os expoentes. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo, e eu venho aqui e elevo isso na quarta potência, por exemplo, eu posso multiplicar os expoentes. Vai ficar 2 elevado na 3 vezes 4, que vai dar 2 elevado na 12. Da mesma forma, se eu tenho um número a vezes um número b, e esses dois números estão elevados a uma potência, eu posso distribuir essa potência para os dois números, ficando com a elevado na m vezes b elevado na m. Da mesma forma que a gente tem a regra para multiplicação, nós temos a regra também para a divisão. Se eu tenho a divisão de mesma base, eu posso
subtrair os expoentes. E uma outra coisa, se eu tenho, da mesma forma que eu tinha o produto elevado a um número m, se eu tenho a divisão elevada a um número m, eu também posso fazer esse m ser distribuído para cada um dos termos da minha fração. Ok? Agora, logaritmos. E é aí que a coisa complica um pouco, porque nós temos muito mais propriedades de logaritmo e sempre que cai na prova, eles adoram colocar essas propriedades aqui. Mas o que vocês precisam lembrar? Principalmente, log do produto eu posso quebrar com a soma dos logs, log da razão eu posso quebrar ele com a diferença dos logs. Se eu tenho no logaritmando um número elevado a uma certa potência n, esse n pode sair do logaritmo e aparecer multiplicando. Também é interessante saber como fazer uma mudança de base. Então, por exemplo, se eu tenho log de, digamos, 4 na base 3, eu não gosto de trabalhar com a base 3, eu posso trabalhar tudo isso com a base 2, por exemplo. E eu posso fazer, então, log na base 2, 4, dividido por log. Log na base 2, 3. É assim que eu consigo mudar a base do logaritmo. E outra propriedade interessante que às vezes aparece é o seguinte. Vamos apagar aqui. Apagar tudo. E esse último aqui. Se eu tenho um expoente na base, eu posso tirar ele e colocar para fora do logaritmo e ele vai aparecer como 1 sobre n. Então, por exemplo, se eu tenho log de 2 elevado na 4 de, digamos, 8, isso aqui vai ser igual, esse 4 pode sair e ficar 1 sobre 4, log de 2, log de 8 na base 2. Essas são as principais propriedades e o melhor jeito de lembrar é fazendo exercícios. Vamos começar aqui com um exercício de exponencial e depois nós vamos para o exercício de logaritmos. Pergunta: o número de soluções inteiras que satisfazem a equação 4 elevado na x menos 10 vezes 2 elevado na x mais 16 é menor do que zero. Quais são os valores de x que satisfazem essa inequação? Ok, geralmente cai uma questão desse tipo e é sempre o mesmo truque para resolver ela. Olha só, esse 4 elevado na x, eu vou reescrever ele como 2 ao quadrado elevado na x. Lembra que eu posso, quando eu tenho um número elevado ao expoente elevado a um outro expoente, eu posso multiplicar eles. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado na 2x. Da mesma forma, eu posso inverter eles aqui e vai ficar, olha só que interessante, 2 elevado na x ao quadrado. São a mesma coisa. E por que eu vou querer fazer isso? Olha só o truque. Eu vou pegar esse 2 elevado na x e eu vou dizer que ele é igual a, digamos, y. Por que eu vou fazer isso? Olha só que interessante. 4 elevado na x, a gente já viu que é igual a 2 na x ao quadrado. E que 2 elevado na x é y, então eu posso escrever isso aqui como y ao quadrado. É a mesma equação, ó, menos 10 vezes 2 elevado na x, que eu defini que vale y, mais 16, é menor do que zero. Olha que interessante, eu transformei uma inequação exponencial numa inequação de segunda ordem. E agora eu consigo resolver isso aqui facilmente, achando as raízes e fazendo uma análise do sinal da minha função. Então, eu vou primeiro resolver para y e depois, usando a informação de que y é igual a 2 elevado na x, eu vou achar os valores de x. Ok? Isso aqui eu posso resolver por Bhaskara, então por soma e produto. Vamos relembrar soma e produto? Soma, produto. A soma, eu busco dois números cuja soma valem menos b dividido por a. b vale 10, então soma vai valer 10
e o produto é C dividido por A. 16, que é o C, dividido por A, que é 1. Então, dois números que somados deem 10 e que multiplicados deem 16. Vocês podem parar e pensar um pouquinho. Uma dica é sempre buscar pelos divisores do termo que não está multiplicando a variável independente. No caso, a variável independente aqui é y. Então, todos os divisores de 16 são fortes candidatos a raízes. Se vocês pensarem um pouquinho, vão chegar nos números 2 e 8. Se eu somar 2 com 8 vai dar 10, se eu multiplicar 2 por 8 vai dar 16. Lembre-se sempre de confirmar isso, substituindo os valores aqui na equação. Por exemplo, eu quero saber se y é raiz. Então eu posso, se 2 é raiz, então eu substituo 2 no lugar do y aqui, dá 4 menos 20 mais 16, vai dar 0. Então 2 é raiz e 8, se vocês fizerem a substituição aqui, vocês vão ver que também é raiz. Então nós achamos as nossas raízes. Y1 igual a 2 e y2 igual a 8. Só que o enunciado não me pede os valores de y, me pede os valores de x. Então, vamos substituir aqui na nossa definição de que y é igual a 2 elevado na x. Fazer isso primeiro por 2? Então, y1 vale 2, é a nossa primeira raiz, e eu sei que y vale 2 elevado na x. Então, a minha primeira raiz, que eu vou chamar de x1 aqui, eu posso encontrar ela por essa equação. Ora, eu tenho a mesma base, eu consigo igualar os expoentes. Então, a minha primeira raiz, x1, vai ser igual a 1. Agora, vamos para a nossa segunda raiz. y2 igual a 8. Igual a 8. E, como y vale 2 elevado na x, a minha segunda raiz, que eu vou chamar de x2, pode ser encontrada resolvendo essa equação. Ora, 8 é 2 elevado ao cubo. Então, isso aqui pode ser reescrito como 2 elevado ao cubo igual a 2 elevado na x2. Minha segunda raiz. Mesma base, eu posso igualar os expoentes. Então, a minha segunda raiz, x2, é 3. Ou seja, os valores de x que satisfazem essa inequação estão no intervalo. Vamos colocar aqui 1, x e 3. Lembrando que é menor e não menor ou igual, porque aqui eu tenho menor na inequação. Então, todos os valores de x entre 1 e 3 satisfazem essa inequação. Agora vamos para a pergunta. O número de soluções inteiras que satisfazem a inequação é. Para isso, vamos desenhar aqui a reta dos números reais. Marcar aqui os nossos pontos. Bolinha aberta no 1, porque é menor. Bolinha aberta no 3. E todos os valores de x entre 1 e 3 satisfazem essa inequação. Só que só existe um número inteiro aqui entre 1 e 3, que é o 2. Então, o número de soluções inteiras só vai ter uma. A solução é x igual a 2, mas o número de soluções é 1. Então, resposta, letra D. Só existe uma solução inteira, um valor de x que satisfaz essa inequação. Próximo, e essa questão aqui é bem legal, o produto, e dá uma série de logs aqui para a gente, é igual a, e para ajudar vocês, eu coloquei aqui uma colinha do lado, com todas as propriedades de logaritmo para vocês tentarem. Sugiro dar uma pausa no vídeo e tentar resolver isso. E vamos nessa. Esse primeiro cara aqui, eu vou fazer o seguinte. Log de 12 na base 3, ok? Agora esse segundo cara aqui. Log na base 4 de... Ora, eu tenho 10 elevado no log da base 10 de 7. Lembrando da propriedade, esse 7 pode sair daqui e ele vai ser o nosso resultado. Por quê? Porque log de 7 na base 10 é qual é o expoente que eu coloco no 10 para dar 7. Eu estou pegando esse expoente e elevando ao 10. Vai dar 7. Então, isso aqui é 7. Próximo, esse cara aqui. Log na base 12
De novo, a gente tem uma coisa parecida. Log de 11 elevado na 4 na base 11. Ora, eu posso pegar esse 4 e tirar do log, usando esta propriedade aqui, essa terceira propriedade dos logaritmos, e a gente vai ver que a gente vai ficar com 4 vezes log de 11 na base 11. Ora, se o logaritmando e a base são iguais, isso aqui é 1. Por essa propriedade aqui. Logaritmando e base são iguais, vai dar sempre 1. Último, log de 7, log na base 7 de 81. Log na base 7, e para simplificar isso daqui, eu vou escrever 81 como 3 elevado na 4. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 9 vai dar 81, então 3 elevado na 4. Vamos ver o que mais eu posso fazer aqui. Vamos só reescrever aqui, log de 12 na base 3, log de 7 na base 4, log 4 na base 12. Esse 4 aqui eu posso tirar do logaritmo, vai ficar um 4 sozinho aqui, vezes log de 3 na base 7. Professor, estou perdido aqui, tem um monte de logaritmo com bases diferentes, o que eu faço? Bom, para isso é interessante fazer a mudança de base. Olha só, eu vou escolher uma base comum para eles e vou reescrever eles nessa nova base. Por simplicidade, vou escolher a base 10. Então, eu vou transformar esse cara aqui, log de 12 na base 3, como uma divisão de logaritmos de mesma base. E eu vou escolher, por conveniência, a base 10, mas poderia ser qualquer uma. Log, lembrando que se a base é 10, eu não preciso colocar aqui a base. Eu posso simplesmente colocar log de 12 dividido por log de 3. Eu reescrevi esse primeiro termo como log de 12 dividido por log de 3. Vezes, aqui, log de 7 dividido por log de 4, que é o segundo termo aqui, vezes log de 4 dividido por log de 12, sempre logaritmando em cima, base embaixo. E o bom é que eles já estão assim, logaritmando em cima e base embaixo, para nos ajudar. Aí tem esse 4 aqui que ficou sozinho, vezes log de 3 dividido por log de 7. Olha que interessante. Esse log de 12 cancela com esse log de 12. Esse log de 3 cancela com esse log de 3. Esse log de 7 com esse. E esse log de 4 com esse. Sobra o quê? O 4. Interessante. Resposta, letra B. Essa questão é boa porque com ela a gente consegue trabalhar todas essas propriedades que eu simplesmente joguei para vocês nessa aula de revisão. E no final, uma resposta bem elegante. 4. É isso, essa foi a nossa revisão de exponenciais e logaritmo. Lembrem sempre que vai cair propriedades de logaritmo e inequações para vocês resolverem. Curtam, se inscrevam, fico por aqui e vejo vocês na próxima aula. Obrigado.